Voltamos, super rápido o negócio aqui. O Tiago fez a conta aí, um estralo de dedos a gente está aqui. Hoje, antes da gente começar nosso talk show, eu tenho um versículo para falar com vocês, porque a gente adora ao Senhor com o nosso louvor, a gente adora ao Senhor com a nossa vida e também com os nossos dízimos. Tem um versículo, talvez seja um pouco difícil de engolir, mas está na Bíblia, é a verdade. Em Mateus 23, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, a gente vê aqui que eu acredito que tem muitas pessoas que dão o dízimo, e mesmo que os outros não saibam que eles são fiéis em dizimar, mas ficam assim, se achando, não, eu sou um crente fiel, eu dizimo. Mas na hora de praticar a justiça, na hora de ter misericórdia, na hora de ser fiel ao Senhor e à lei do Senhor em outras áreas da vida, a pessoa não é. Aí fala, já estou dando meu dízimo. Então, na hora que você for dar o seu dízimo, pergunta ao Espírito Santo, pergunta a você mesmo, eu estou sendo justo, fiel e misericordioso, conforme o padrão de Deus? E dizima com alegria, dizima lá os seus ganhos materiais e dizima dessa forma também, sendo fiel ao que a palavra de Deus diz, o que o Senhor pede que a gente seja. Amém? Amém. Bom, hoje a gente vai ter um talk show que para mim é muito especial. É um talk show com as mães que oram, o nosso grupo de oração de mamães lá da Nova. E sou eu que lidero esse grupo, né? Eu ganhei esse presente, esse grupo de oração. Eu estava pedindo a Deus uma parceira de oração e eu ganhei um grupo de oração. Foi muito bom esse presente para mim. E antes da gente começar a conversa, eu vou explicar rapidamente como funciona o nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração é um pouco diferente. Geralmente, quando você fala em grupo de oração, você já pensa em anotar todos os seus pedidos e levar lá para o pessoal orar. Mas aqui a gente procura orar a palavra de Deus. Então, toda semana a gente procura um versículo, alguém que vem com um versículo e a gente norteia, a gente guia nossas orações baseadas naquele versículo. Então, muitas vezes a gente não ora o que a gente quer, mas a gente ora o que Deus está pedindo para a gente orar. E a gente também procura ter um momento de louvor, um momento assim de aquietar nossa alma, de descansar um pouquinho. As mães têm a vida tão corrida, né? Às vezes, um louvorzinho de 5 minutos, 10 minutos, parece... Ai, dá aquele alívio, assim, antes da oração. Então, a gente também tem esses momentos na nossa oração. E, óbvio, a gente ora por outros assuntos, não só pelos nossos filhos, não é mesmo? Então, agora que você já sabe o que é Mães que Oram, vamos conhecer um pouco as mamães que estão aqui. Eu quero que vocês falem o nome, quantos filhos vocês têm e a idade das crianças. Eu vou começar porque eu ainda não me apresentei. Se alguém não me conhece, o meu nome é Natália, eu tenho 2 filhos, o Arthur, ou Arthur, lá na minha terra, como a gente diz, tem 7 anos, e a Esther, que tem 10 para 11 meses. Você, loirinha? Uma fofite, inclusive. Eu sou a Kate, eu tenho 2 filhos, tenho o Luigi, de 9 anos, e o Benjamin, de 4, meus pimentinhas. Eu sou a Tâmara, eu tenho Joshua, Jorjão, de 5 meses e 3 semanas. Bem, eu sou a Valesca e eu tenho a Lívia, de 5 anos. Eu sou a Gisele, eu sou a mamãe do Estevão, que eu tenho tido a graça de criá-lo, mas eu sou mamãe também de 3 anjinhos que estão com Deus já, no céu. Amém, muito bem. A gente não pode esquecer também desses anjinhos, né? Ok. Eu vou começar, então, com a primeira pergunta, para a gente começar a nossa conversa aqui. E uma pergunta básica, assim, para vocês, o que é o Mães que Oram? Eu expliquei como funciona nosso grupo de oração, mas o que significa para você esse grupo? O que é fazer parte desse grupo para você? Começar pela Gi. Para mim, assim, eu fiquei muito feliz com a possibilidade de vir aqui, porque, na verdade, o meu encontro com a Nova tem muito a ver com esse grupo de oração, né? Então, Mães que Oram, para mim, representa a minha entrada
nessa família e também o resgate da minha identidade como mãe, como filha de Deus. Como eu disse na apresentação, eu estava vindo, né, de perdas gestacionais e isso começou assim, ter vocês orando por mim, eu me senti num ambiente seguro para poder abrir meu coração e falar das minhas dores. Isso me fortaleceu muito e me trouxe de volta, sabe? No meu brilho com Deus e principalmente em se fiar nas promessas que Ele tinha para a minha vida. Então, assim, foi fundamental as orações de vocês. Muitas nem me conheciam, na verdade, porque eu sou meio oferecida e pedi para participar do grupo. Amostrada, né? Essa parte estou aprendendo ainda. Mas me sustentaram. Pessoas me devam... Que a Bíblia fala mesmo, né? A ninguém você deve coisa alguma, a não ser o amor. Eu recebi muito amor e essas orações me colocaram de pé, literalmente. Eu agradeço muito. Amém. Só um pequeno comentário. Tem muita gente que fala assim, não resta mais nada a fazer, apenas orar, quando na verdade deveria ser a primeira coisa que a gente faz, orar, né? Então, mesmo que você não conheça a pessoa, você orar por alguém é um ato de amor muito grande, né, Gi? Você foi objeto desse amor. Eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que você orar por alguém é o gesto mais profundo e verdadeiro que você pode oferecer a uma outra pessoa. A oração. É um compromisso de alma, é uma aliança que você faz mesmo. E eu só agradeço, né? E eu pude retribuir isso também orando por outras mamães, como tem feito até hoje. Você que vinha outra pergunta. Mesma pergunta, pode responder. O que esse grupo? Nossa, acho que para começar, eu gostaria de falar como eu entrei no grupo, né? Porque sempre aparecia lá no grupo das mulheres, mas o que a Nath não falou é que essa oração acontece quinta-feira, meio-dia. Então, tipo, geralmente todo mundo está trabalhando, está em casa, está colocando comida para a criança, fazendo... E no meu caso, como eu trabalho, eu sempre estava no meu horário de almoço, mas na quinta-feira eu tinha aula de francês. Mas tudo aconteceu e o horário da aula mudou. E aí teve um dia que eu falei assim, nossa, não vou ter mais aula. Aí eu orei assim, fazia 10 minutos. Eu falei, vou entrar nesse grupo aqui. Mãe, que hora eu estou precisando orar. E aí, tipo, para mim, foi assim, um refúgio onde eu encontro mães que estão passando ou que já passaram pelos mesmos problemas que, tipo, não que seja uma coisa ruim, né, mas todos os desafios da maternidade que a gente passa. E também por estar longe, né, quando a gente está longe da nossa família, da nossa casa, a gente que migra vai ficar longe de pai, de mãe, de avó. Então, a gente meio que, em alguns momentos, a gente se sente só, né? Uhum. E aí, entrar no grupo e ver que tem outras mães que estão passando pelo mesmo fase que eu estou passando, ou que já passaram, ou que vão passar, eu vi que eu não estava só, e o suporte da oração e do aconselhamento e dos laços que foram se firmando, né? Para mim, assim, tipo, a gente sempre fala, é uma terapia, que a gente tem uma terapia, né? Como se fosse uma terapia com um psicólogo e a gente não paga nada. E assim, uma ajuda a outra e assim, para mim é tremendo. Amém. Verdade. Tami, para você, o que é fazer parte do Mães que Oram? O que é esse grupo para você? É a realização de um sonho, né? Porque foram 7 anos tentando entrar num grupo de mães que oram e hoje eu faço parte. E graças a todas as mães eu tenho aprendido muito, porque do grupo acho que eu sou a mais novinha por enquanto, né? Não, a Carol agora é a mais novinha. Mas ela já tem um Benjamin. Mas já tinha um Benjamin. Então eu tenho aprendido a orar pelo meu filho, né? Coisa que antes a gente orava, eu quero orar para ter um filho. Agora eu oro pelo Joshua, né? Então é totalmente diferente, é um mundo novo que eu tenho descoberto, que eu tenho aprendido, e eu agradeço muito todas as mães que têm edificado muito eu como mãe, e eu oro também para que eu seja a mãe que o Joshua precisa que eu seja, e não aquela que eu quero ser. Amém. Kate. Então, para mim, mais uma maneira do que Deus tem falado muito comigo.
E eu percebi que eu não sou a única louca, né? Que a gente, né? Que cada mãe é um pouco louca, né? Então eu percebo que muitas coisas que eu faço, eu não tô tão louca assim, porque tem outras pessoas fazendo. Ou é todo mundo louco junto. A loucura como que é? A sabedoria de Deus, loucura para os homens, um negócio assim. Acho que a gente já sabe, não louca, hein? Então, eu tenho sentido muito isso, que Deus tem falado muito comigo através da vida de vocês, e é um negócio, o Espírito Santo direciona mesmo, assim, as nossas reuniões é um negócio doido, né? Se você, quem é mãe e não participou ainda, está perdendo. Mas é uma bênção, é o momento que a gente consegue colocar para fora os nossos sentimentos maternos, assim, nossa, gente, estou sofrendo isso com meu filho, e você geralmente não tem para quem falar isso, né? Só você fala para um amigo, uma amiga, né? Normalmente, mas falar no grupo especificamente para aquilo e depois orar sobre aquilo também realmente a oração tem poder e a gente tem colhido muitos frutos com os nossos filhos, né? A gente tem visto toda semana milagres acontecendo, então é muita bênção. Amém, isso mesmo. Como para mim, eu já disse, o grupo é um presente, né? Que reúne tudo isso. Eu tenho chance de ver milagres acontecendo. Eu fiquei tão feliz quando a Tami veio participar. Falei, yes, milagre. A gente vê Deus fazendo as coisas, Deus movendo. A mãe passou por isso, eu também. A gente estava orando aquela semana, né? E só relembrando, a gente tem sim os pedidos de oração. A gente, né? Olha, eu estou com esse problema, quero pedir oração, mas a gente ora primeiro a palavra, né? Primeiro a gente é baseado na palavra para orar e depois a gente vem os pedidos e parece que a palavra já vem cobrindo nossos pedidos antecipadamente. E, bom, agora, baseada nisso que você falou, que o Espírito Santo vai guiando as nossas orações. Não sei se vocês lembram, mas eu queria que vocês comentassem o que vocês pensam a respeito da gente usar a palavra para orar, ao invés de a gente pegar os nossos pedidos. Como funciona isso? Porque o Espírito Santo vai guiando, mas problemas maternos, situações do mundo materno, não se resolvem de uma semana para outra. Então, toda semana é um versículo diferente que a gente ora. Como que vocês veem a conexão, assim, como que Deus vai caminhando? Eu estou vagando, vou pedir para a Valesca responder, e aí depois vocês comentam. Como que é, Valesca, esse negócio de ser guiado pela palavra em oração? Ao longo do tempo, né? Por um dia é lindo, pega um versículo, o Senhor é meu pastor, você fica ali horas, né? Mas e aí, uma semana após a outra, como que é isso? A gente fica perdido, tem um rumo, como funciona? Não tem como ficar perdido, né? Encaixa na vida, assim? Com certeza, completamente. A gente ora e é realmente guiado pelo Espírito Santo, né? A gente sempre, ou você traz, ou pergunta, gente, alguém tem um versículo, e sempre todos os encontros, o versículo é de acordo com o tema, o chamado daquele momento, a fase que as mães que estão ali presentes estão passando, como, por exemplo, quando a gente orou o Oséias 2, né, que é sobre o amor, o filho, ele tem a desobediência, ele tem aquela fase dele difícil, mas o que foi que Deus fez? Deus não deu um castigo, Deus não foi com vingança, Deus agiu em amor. Então, a gente, pelo menos para mim, e eu acredito que para todas nós, porque depois a gente foi colhendo frutos disso, né? A gente orou aquilo, a gente refletiu naquela palavra e a gente combinou, vamos colocar em prática. E muitas vezes, quando os nossos filhos fizerem uma coisa que a vontade que dá é de gritar, espernear, e xingar e colocar de castigo, a gente vamos agir em amor e vamos se esforçar para isso, por mais que a gente não consiga todas as vezes, mas vamos se lembrar dessa palavra e colocar em prática, né? E tantas outras, como a gente falou sobre o arrependimento que traz a vida, o arrependimento de Deus, quando nossos filhos fazem uma coisa, a gente meditou, orou para que a gente soubesse como ensinar para ele que ele fez o errado, que ele precisa se arrepender para que ele não erre mais. E tanto a gente, assim, para mim, eu digo para mim, tanto a gente aprende aquele versículo, ora e medita naquilo, para ensinar para os nossos filhos, mas que a gente também coloca na nossa vida, né? Do arrependimento, do agir em amor e de tantas outras. A gente disse que a gente vai por fases. Fecha um ciclo, agora acho que a gente chegou a esse ciclo, está abrindo outro ciclo. E, é a palavra, não tem como a gente estar perdida, né? Teve aquela sequência, né, que a gente
começou a orar por si própria. Eu lembro que no começo a gente tem que orar por nós como mães, a gente já orou pela família inteira. Aí vem as crianças, parece que todas as crianças resolvem uma leva de desobediência, todas as crianças resolvem desafiar as mães na mesma semana. Aí a gente ora. Aí vem Deus e fala, não, porque o povo é assim na palavra que está falando. Trate com amor. A gente vai se antecipar em amor antes deles desobedecerem. Aí a gente vê se você... E foi fazendo até que encerrou o ciclo da desobediência. Aí a gente entrou numa outra fase, né? Mas isso não quer dizer que nossos filhos agora passam um dia sentadinho no sofá. Não, mas a gente já está mais preparada. Sentadinho no sofá, lendo um livro. Eles continuam traquinos, mas a gente vai agir. Mas é isso que eu queria falar, que eu acho assim, geralmente a gente chega com uma vontade de compartilhar algo que tem a ver com os filhos, com as crianças. E a gente, diante da palavra de Deus, a gente percebe o quanto que a gente tem que aplicar na gente primeiro. Então, a edificação começa passando por nós. Não que eles vão deixar de ser desobedientes ou vão ter problemas na escola, mas a gente vai aprender como reagir, né? E a palavra de Deus, ela é atemporal. Então, não interessa quando a gente vai falar de uma circunstância, ela vai assumir a forma exata do que a gente está falando. Então, a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Quando a gente declara a verdade, a gente vai colher frutos de verdade. E passando pela gente. Vai lá, Kate. Não, eu ia falar sobre a palavra que a gente aprende muito na prática ali, né? A gente consegue ver nesse grupo que a palavra não é teórica. Pelo contrário, enquanto você lê lá, ela é muito clara, e a Nath é muito legal, né? As ministrações dela, porque ela não tem tempo. Gente, vocês estão entendendo? É assim, ó. Calma aí que eu vou dar uma maisté. Calma aí. Deixa eu dar uma pausa aqui para alguém ora aí que eu vou ver se a criança está viva. Mas é muito prático, né? No meio da oração. Peraí, Deus. No meio da oração, é verdade. Fala assim, peraí, Deus, um cadinho. Só um pouquinho, Senhor. Gente, cadê Esther? É bem legal. Mas a gente vê muito na prática. E é engraçado, porque termina a reunião, assim, 5 minutos depois você já tem que botar em prática o que você acabou de aprender. Assim, né? E Deus tem sido muito misericordioso com a gente nesse sentido, né? Tem que colocar em prática na hora, né? Peraí que eu vou ali corrigir meu filho. Bora, Espírito Santo, me ajuda. Não, e é legal como o Senhor tem misericórdia da gente, vai falando, gente, faz isso, vai por esse caminho. O legal da gente trazer a palavra primeiro é que a gente se precaver da gente querer fazer do nosso jeito. Não, então a gente aprende muito ali primeiro, ó, faz assim. E aí a gente acaba consertando várias lacunas ali que a gente deixa passar no nosso dia a dia como mãe, né? Porque ser mãe não é fácil mesmo, e só Jesus na causa mesmo, assim, para conseguir nos guiar. Ainda bem que a gente tem a Bíblia, né? A gente tem a palavra para orar, para... Mas eu ia falar exatamente isso. Eu acho maravilhoso a forma como o grupo já se tornou uma referência. Essa semana mesmo, toda vez que a gente passa por algum problema, seja ligado à maternidade ou não, a gente tem o grupo como um ponto de referência para vir. Vou lá gritar socorro. Gente, estou precisando, grava um áudio, manda uma mensagem. Ora por mim agora. Eu vou fazer a prova lá, né? De condição. Tudo isso, entendeu? Coopera. A gente vai criando mesmo uma identificação, uma amizade, e a gente vai se tornando exemplo uma para a outra, né? Ao invés de ver, poxa, naquilo que eu tenho de diferente com a Valesca, ao invés de eu me afastar dela, não, ela tem o que me falta. Opa, vou colar em Valesca, que ela vai ser um exemplo para mim. Na minha maternidade, eu vou ser melhorada, né? E aí está todo mundo igual. A gente vê que todo mundo no mesmo patamar, nivelado pela palavra de Deus, né? É verdade. E a gente nem é só mães aqui da Nova, né? Tem algumas mães que são do Brasil, estão participando de cidades diferentes do Brasil. Então, pessoas que a gente nunca viu pessoalmente. E a gente tem ali, não tem diferença. Porque não, aqui está do Brasil, não é nem da Nova. Não tem diferença, né? A gente está nivelado pela palavra. Quero fazer uma pergunta para a Tami. Porque, assim, o Josh, ele está começando a engatinhar, ele nem dá trabalho, fala sério. Tá andando de caranguejo. Está andando de caranguejo. Ele ainda não corre da mãe, ele ainda não foge, ele não bate no irmão, ele não desafia a mãe, assim, olhando na cara da mãe, vamos ver quem manda aqui, mamãe. Ele ainda não faz essas coisas. Algumas coisinhas quando ele não está contente. Manifestando, né, descontentamento. Ok. Eu quero saber, Tami, de você, mesmo com bebezinho, você tem realmente aprendido coisas no grupo, não só das mães, mas assim da palavra que você já conseguiu aplicar? Orações que você já conseguiu aplicar? Porque você já está vendo, a gente ora, a gente aprende, a gente aplica.
assim, essa Dá um testemunho pequeno aí. essa de orar para que eu seja a mãe que ele precisa e não aquela mãe que eu quero ser é uma das coisas que eu aprendi, porque muita gente pensa assim, eu vou orar para que eu seja uma boa mãe, mas não que o meu filho precisa. Às vezes o que o meu filho precisa não é o que eu estou sendo, né? E mesmo ele pequenininho, como eu estava comentando, dos 3 meses até agora, ele estava dormindo, ele estava acordando a cada 1 hora. Ou seja, a paciência vai diminuindo conforme você vai ficando sem sono, né? Você vai Inversamente proporcional ao sono, né? O Exatamente. sono aumenta, a paciência diminui. Exatamente. E na palavra eu aprendi para que Deus me desse sabedoria para saber lidar com essa situação, né? Aí, às vezes, você fala assim, ai, meu Deus, o menino não dorme, o que eu faço, não sei o quê. Em vez de ficar, né, murmurando. E muitas coisas Deus também fala comigo. Assim, você orou por 7 anos, você está murmurando agora? Por 7 minutos? Por 7, né? Então, assim, eu tenho aprendido muito a ter sabedoria de como lidar com ele, né? E agora tem um anjo na minha vida. A minha irmã. Graças a você. Que está nos Vocês são ensinando também, né, a fazer com que ele consiga entender qual que é a hora do sono, qual que é a hora de comer e tal. E isso tem me ajudado também. Explica aí o que é esse anjo e o que ele está fazendo na prática. Palavras práticas, nada de teoria, nada de misticismo, Isso, prática. na prática. É a irmã da Nath, a Flávia. Também é tá mamãe no que grupo, ora. Também está na mãe que ora, que tem 2 filhinhos. Ela é uma Consultora do sono infantil. E ela tem nos mostrado como lidar com essa fase do Joshua, né? Que não é que a gente estava fazendo errado, só que a gente não estava conseguindo entender as necessidades dele. Então, ela tem nos mostrado a forma melhor de fazer com que ele consiga se alimentar melhor, automaticamente ele vai dormir melhor. Coisa que é muito necessário para um bebezinho e para os pais, exatamente, né? Dormir. E comer. E como eu tinha em mente de que a amamentação em livre demanda era o melhor para ele, mas é bom, mas ao mesmo tempo não. Que ao invés dele estar se alimentando bem, ele estava só... Como é que fala? Só lanchinhos. Então, ele lanchava, dormia, lanchava, dormia, lanchava, dormia, lanchava, dormia. Então, ele nunca estava satisfeito o suficiente para dormir. E ele cansado, eu cansado, e aí a casa não... A casa fica. Viva Flávia. Eu tinha os meus sogros aqui até um tempo atrás, não tenho mais. Fique o recado para eles. Né? Então, assim, tudo isso é um suporte a mais também, além da palavra, que a palavra me ensina muito a ser uma mãe mais cautelosa, uma mãe mais... prestar mais atenção nele, orar pelo futuro dele, uma coisa que não vinha na minha cabeça. Vou orar pela esposa do meu filho, vou orar quando ele estiver adolescente, eu vou orar pelo ministério do meu filho, coisa que antes eu não pensava. E, a partir do momento que eu entrei no grupo, eu comecei a pensar, olha, as mães oram pela esposa, pelo colégio, sabe? Para que as pessoas que estejam ao redor dele sejam pessoas, né, que gostem, que amem a Deus, que gostem do ministério que estão praticando e tal. Então, assim, foram coisas que eu aprendi no Mães que Oram. Que antes eu pensava, eu vou orar pelo presente, ok. Mas não Orar assim. quando vierem os problemas. Isso. Eu acho que o bom da gente orar a partir da palavra
é que a gente já ora tipo em prevenção. A gente não fica esperando o problema chegar para a gente ficar clamando por uma solução, né? A gente já aprende de antemão, a gente já cobre aquela área em oração, não só dos filhos, mas também dos maridos. A gente ora muito pelos nossos maridos, a gente já viu testemunhos. É que eu não vou contar porque o testemunho não é meu, mas a gente já viu. Gente, que testemunho maravilhoso daquela irmã, né? Eu torço para que ela um dia conte aqui esse testemunho de transformação do marido, assim, e pai e mãe juntos. Gente, debaixo do Senhor, os filhos vão, né, bem mais fácil de encaminhar, né? Bom, é isso. Eu gostei muito. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que eu pensei aqui algo que eu não tinha pensado antes, sobre a nossa transformação. Estava falando aí eu pensava que a livre demanda era tal coisa e cheguei à conclusão de que não é tão bom assim. É bom, mas precisa ter algumas precauções. Eu mesma, gente, já me arrependi de tantas coisas que eu fiz por causa desse grupo, assim. Deus vai mostrando na palavra. Filha, isso aqui o mundo ensina, mas não é isso que a minha palavra ensina. Faz de outro jeito. E eu já, Senhor, me arrependo, me perdoa, me ajuda. Vocês têm algum... Eu vou dar um testemunho, talvez seja um pouco polêmico, eu quero já pedir perdão de antemão se alguma mãe, alguma amiga, alguma irmã se ofender com o que eu vou falar. Eu espero, em nome de Jesus, você não se ofenda. Mas, por exemplo, a questão da disciplina positiva. É muito bom quando você vai reforçar bons comportamentos, quando o seu filho está sendo ali já gentil, já educado, já no caminho. Quando a criança sai muito do caminho, não é disciplina positiva que a palavra de Deus pede para a gente aplicar. A disciplina, Deus pede para a gente aplicar disciplina, correção. E eu, por muito tempo, fiquei nessa. Não, disciplina positiva, não pode banalizar um não. Não sei se eu entendi errado o que a filosofia da disciplina positiva quer ensinar. Pode ser que eu tenha entendido e eu estou aqui pecando, já peço perdão. Mas Deus foi muito claro comigo. Os 10 mandamentos falam o quê? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Tem disciplina positiva ali, né? Ele fala não. Aí você, com o seu filhinho, o príncipezinho da sua casa, você não pode usar o não? Eu achei, assim, Deus me mostrou que eu estava caindo numa cilada. E eu demorei, meu filho está com 7 anos. E eu me arrependi, assim, falei, Senhor, me perdoa por esses 7 anos que eu fiquei ainda tentando, assim, evitar. E, enfim, tenho minha filha ainda, a Estherzinha, né, está começando, eu espero que eu não caia nesse erro. Já me arrependi, já estou querendo mesmo caminhar e na palavra de Deus firme mesmo com relação a isso e corrigir o que eu puder com o Arthur. Eu sei que Deus ajuda a gente também a acertar os nossos erros, a gente está disposto, Ele vai ajudar. Talvez foi o meu, que eu corrigi um deles. Vocês, quem que quer contar um aqui que percebeu que estava fazendo errado? Eu posso falar sobre essa questão de você não prestar atenção no tempo que você tem com seus filhos, né? Nós temos um tempo limitado com os nossos filhos enquanto eles são crianças, adolescentes, enquanto eles estão em casa. E o que a gente faz com esse tempo que nós temos com eles? A gente, às vezes, acha, vai deixando, não, daqui a pouco eu resolvo, daqui a pouco eu disciplino, daqui a pouco eu falo, eu entro nesse assunto com meu filho, mas a gente tem um tempo muito curto com os nossos filhos. Então, uma coisa que eu tenho aprendido muito assim com o grupo é você resolve isso no que tem que resolver. Eu tenho um testemunho com relação quando eu estava grávida do Luigi, depois que ele nasceu, eu tive depressão e eu tive uma fase de rejeição do Luigi. E eu falo, isso de alguma forma impactou a autoestima dele. E eu estava conversando com a Camila sobre isso no Mães que Oram, até a Valesca também falou. E ela falou, ok, você já conversou com ele para pedir perdão? Quando ele era bebê, ele passou por isso, mas você tem que pedir perdão para ele sobre isso, tal. E aí eu nunca tinha pensado em pedir perdão para ele de uma coisa que, quando ele era bebê, ele passou. E aí eu conversei com ele, assim, Camila, Kate, fala com ele quanto antes, já resolve isso. E aí eu sentei com ele, expliquei para ele a situação, pedi perdão e tal, e isso impactou muito a autoestima dele, muito. Ele ainda precisa melhorar muito a questão da autoestima, né? Ele ainda tem algumas lacunas, mas eu vi que impactou muito, né? Então a gente começa a virar as nossas chaves, assim, né? Quando a gente começa a prestar atenção. É legal, um dia a gente pergunta, no outro dia a gente dá a solução, né? A Cami outro dia estava lá, ai, gente, aconteceu isso, alguém me ajuda. Ai,
No dia que a Kate estava com sofrimento, a Camila, não, faz isso, isso, aquilo. É tão bom esse grupo, né? Tem alguma amiga arrependimento aí? Alguma coisa que Deus transformou em você, como mãe, né? A partir do grupo? O que eu estava pensando enquanto vocês falavam, assim, acho que transformar, eu estou sempre sendo transformada. Porque eu sempre agradeço muito a Esteva. Eu falo assim, meu filho, sou muito grata a Deus por poder ser sua mãe. Você me deu o título mais honroso, né, de todos os direitos de uma mulher. Para mim, o mais importante, assim, o top, é poder ser mãe. E eu costumo, quando a gente erra, eu costumo falar com ele assim, a gente está aprendendo. Você aprendendo a ser filho e eu aprendendo a ser mãe, né? Mas eu estava me lembrando, a gente tem costume, às vezes, de balizar as emoções das crianças de acordo com aquilo que a gente pensa. Eu estava me lembrando de uma situação em que eu, ao invés de legitimar a emoção dele, para a gente seria uma coisa pequena, mas para o universo de uma criança era importante. E aí na hora eu não percebi que a minha palavra para ele tinha o machucado, sabe, o ferido. Porque eu fiz um comentário, não foi um comentário pesado, nada disso, mas a gente estava na presença de outras pessoas, inclusive de alguns amiguinhos. E aí, quando acabou, ele falou comigo, mãe, como é que a palavra exata que ele usou foi assim, você me envergonhou, eu me senti envergonhado. Nossa, teve tanta proporção naquilo que ele falou que eu envergonhei ele. Eu chamei ele, pedi perdão a ele, falei, meu filho, explica para a mamãe como você se sentiu, eu quero me retratar, né? E ensinar ele o valor disso. Falei, olha, mamãe não é perfeita, né? Mamãe, às vezes... E uma outra coisa que eu lembrei também, que eu faço muito com ele, é que lá em casa teve uma época da vara, tinha até nome a vara. E aí eu falei assim, olha, ele estava fazendo alguma pirraça em algum lugar, eu falei, chegar em casa, você vai ser corrigido. Aí eu já sei. Hoje ele já até fala assim, eu já sei, né, mamãe, eu estou de castigo, eu vou ser corrigido. Aí nós chegamos em casa, eu converso com ele, aí ele falou assim, mamãe, você me perdoa pelo que eu fiz? Eu falei, perdoo. Então você não vai me corrigir? Eu falei, não, eu te perdoo, mas você ainda precisa ser disciplinado. Ele custou entender. Eu falei, olha, mamãe está disciplinando, isso também é um gesto de amor. Aí li com ele na Bíblia. Deus também corrige ao filho que ama. Eu falei, mamãe está te ensinando para que você não repita aquele comportamento. E, geralmente, quando a gente faz isso, eu converso com ele e a gente ora junto, né? Então, assim, eu tenho uma conversa muito aberta com o Estevão e ele também me ensina muito como mãe. Mas essa questão das emoções, de eu começar a olhar para ele, como eu gosto de dizer, no universo dele, na maneira como ele enxerga, né, no colocar no lugar dele, acho que essa poderia ser a palavra exata mesmo. Vou dizer que eu não tenho empatia pelo meu filho, mas nesse dia que ele falou, eu percebi o quanto eu poderia ter tipo assim, ter pensado um pouquinho mais, entendeu? Que para mim não teria nada, é melhor eu pensar como será que ele vai receber. Mais do que eu falo, como ele vai ouvir, né? Como ele vai interpretar o que eu falo. E é assim, a gente está aprendendo junto, crescendo junto, e é uma delícia ser mãe. Isso é algo muito lindo que você está falando, Gi, porque eu não é assim meu costume fazer isso, mas eu espero que daqui para frente eu sempre me lembre dessa palavra que você está falando, porque eu também quero ter empatia pelos sentimentos do meu filho. Enquanto você estava falando, sabe o que passou na minha cabeça? Que Deus, ele não trata a gente segundo ele é. Ele trata a gente segundo o que nós somos, o que nós sentimos. Tanto que Jesus veio até aqui, né? Ele é Deus, ele se rebaixou ao nível do ser humano para poder resgatar o relacionamento com a gente, para ensinar, para trazer a gente de volta para ele. E às vezes a gente, como pai, como mãe, fica aqui em cima e fala, não, você é criança, você ainda tem que aprender muito. Não, é bobeira. Eu já fiz tanto isso com meu filho, sabe? E você falando isso é muito lindo mesmo. E, gente, isso aqui é exatamente o Mães que Ora, uma reunião. É quinta-feira, meio-dia. Porque é isso que rola, sabe? A gente traz uma palavra e Deus, não, porque comigo é assim. Aí, olha, está passando isso na minha cabeça. Deus faz assim com a gente aprende e troca. E obrigada, Gi, por você ter falado isso, porque é muito de Deus mesmo. Eu vi assim, Deus olha para mim lá de cima. E ele fala, filha, vem cá, eu entendo o seu sentimento. E eu preciso fazer isso com meu filho. Obrigada. E eu percebi o quanto ele faz isso comigo. Quantas vezes a gente estava nas posições inversas e ele veio, ele disse exatamente
o que eu disse para ele. E desde esse dia, eu gosto muito de caderninhos, né? Vocês já perceberam. Eu tenho um caderninho só da maternidade. E eu escrevi tudo que, assim, que eu percebo nessas coisas, que a gente pode perder, né? Eu fiz umas orações e o que eu devo ser como mãe para o Estevão. Qual é a mãe que Estevão precisa que eu seja para ele? E eu escrevi várias frases. E a cada momento que vem, eu tiro um momento depois e vou ler. Falei assim, opa, eu preciso me alinhar com isso daqui. Nessa fase, meu filho está precisando de mim assim. E a gente tem que aceitar que nós vamos errar e a gente vai melhorando, né? Amém, muito lindo. Valesca? Eu acho que comigo é a paciência. Só com você? Nossa. Nossa, você me acha paciente, você não me conhece. Nossa, porque quando a gente passa o dia inteiro fora, chega em casa à noite, você está cansado, e é aquela correria. E as fases, né? A Lívia, ela passa, tipo, a gente está passando por esse momento de adaptação, ela ainda sente muita falta dos avós. Então, tem momentos que ela tá com uma agitação, ela tá com saudade. Mas antes eu não conseguia enxergar que às vezes ela estava fazendo alguma coisa que ela sabia que eu ia reclamar, porque ela estava querendo chamar a minha atenção da forma negativa, só que eu não conseguia entender isso. E aí depois, com muita oração, aí o Espírito Santo começou a me mostrar que tem momentos que é arteira de criança, mas tem momentos que não é porque ela está fazendo aquilo porque ela quer derrubar as coisas no chão só para eu reclamar. Ela está querendo a minha atenção. Antes eu não conseguia ver isso, agora eu consigo ver. E aí eu já ajo de outra forma, né? Antes eu só me estressava e reclamava, colocava de castigo, mas eu não enxergava que aquela atitude dela, aquela ação, era querendo chamar a minha atenção porque ela estava com saudade, não de mim, porque eu estava ali, mas dos avós. E aí, depois que eu comecei a entender, a ouvir quando o Espírito Santo me dizia, olha, ela está com saudade. E aí, eu comecei a parar e respirar mais fundo e agir com ela, ver aquela atitude dela, aquela coisa que ela faz, porque ela sabe que eu não gosto que jogue as coisas no chão. Então, ela joga coisa no chão, e aí eu sei que quando ela joga coisa no chão é porque ela está querendo chamar minha atenção. Mas antes eu não via, antes eu só sabia reclamar, entendeu? E aí, depois da oração, o Espírito Santo foi dando discernimento e dizer, olha, ela está fazendo isso, mas é porque ela quer a tua atenção. E aí, hoje eu ajo diferente, porque hoje eu consigo entender, eu consigo ouvir quando o Espírito Santo me diz, olha, ela está querendo tua atenção, ela está querendo o teu amor. Não é uma arteira de criança, ela quer amor. Aí né? você mudou o jeito de tratar. Aí eu mudei mais o jeito de tratar, porque antes eu não conseguia enxergar, hoje eu consigo. Graças a Deus. E a gente vem melhorando, né? E ela também. O tempo vai passando, todo mundo vai se adaptando no total. Né? Acho que eu vou mudar. Tem um dito que fala vivendo e aprendendo, né? A gente deveria mudar, falar orando e aprendendo, mas orando como uma mãe, né? Pois é. Orando como uma A mãe e palavra. aprendendo. Acho que a gente vai ter que fazer um parte 2 desse talk show das mães, né? Que cada hora a gente conversa, vai mais coisas. Mas é isso aí, meninas. Obrigada. Não só por vocês estarem aqui. Obrigada por vocês fazerem parte desse grupo, que é um presente para mim mesmo. Obrigada aos nossos pastores, a Nova, a Nete, né, que é líder do Ministério de Mulheres. O Mães que Oram é tipo um braço do Ministério de Mulheres. E não tem palavras para dizer que é esse grupo. Eu quero agradecer também. Né? Ai, você gente. É muito usado por Jesus. Muito Agradeço usado a Deus, mesmo. porque... De verdade, é muito legal a forma como você conduz as meninas e como você é muito autêntico, e trazendo as palavras de uma forma muito leve assim para nós, sem condenação. Na verdade, ela se coloca como mais uma de nós mesmos, sem condenação e eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa normal. Mas é muito assim, como líder, né? É muito leve a tua liderança. Então, eu Deus falo, abençoe. ser líder é deixar ser usado. Eu sempre falo isso. Não é de hoje que eu falo isso. Você quer ser líder de qualquer coisa, você pode, é só você deixar Deus te usar. Mas é aí que está a diferença, né? Que às vezes a gente vai conversar com uma outra mãe que não está no meio, né? Que não está no meio nem da igreja e nada. Ela não te olha com o olhar de, eu já passei por isso e vou te ajudar. Ela te olha com o olhar, não acredito que você está fazendo isso, né? Te reprovando. E no Mães que Oram, não. Você fala, você se abre e tal. E ela fala, eu já passei por isso. Olha, eu tentei fazer desse jeito. Deus me guiou dessa forma. Será que se você orar,
tentando orar por essa linha, será que Deus não vai te mostrar, tal? Então isso é muito importante, né? Que as mães elas te olham com um olhar de que elas já passaram por aquilo, né? Elas igual, não vão, assim, elas né? não Não vão, de superioridade. não vão te julgar. Ah, não acredito que você está reclamando porque seu filho está chorando de madrugada. Ou, não acredito porque você está reclamando porque sua filha jogou um negócio no chão. Entendeu? As mulheres não se julgam por isso. E sim, não, vamos nos unir, a gente vai orar, a gente vai pedir discernimento para Deus, para ver o que está acontecendo. Acho que a gente aprendeu aquele versículo, com a mesma medida que julgares, sereis julgados. A gente tenta não julgar, né? É isso mesmo. Bom, se você ficou assim apaixonado por esse grupo, nossas reuniões acontecem ao meio-dia na quinta-feira, nas quintas-feiras, é assim o plural? Quintas-feiras, ao meio-dia, por Zoom. Então, não importa, via Zoom, pela plataforma Zoom. Não importa onde você está no mundo, você pode participar das nossas reuniões. Quinta-feira, meio-dia, horário de Montreal. Aí você ajusta o seu fuso, né, o seu horário conforme o fuso que você está. Se você quer participar das reuniões do Mães que Ora, hoje é quarta, amanhã, meio-dia tem. Então, a sua chance já é amanhã, não precisa nem perder tempo. Manda uma mensagem, né, aqui no chat, fazer igual os youtubers, né? Aqui no chat. Dá um like no vídeo. Vai aparecer aqui na... Você pergunta para qualquer pessoa, eu tenho certeza que vai ter gente comentando aí, ao vivo, na transmissão. Se você está assistindo esse vídeo no outro dia, que não no dia da transmissão, você vai no Instagram da Nova, manda uma mensagem lá, que a gente também te responde por lá. Se você é mãe, tem pedido de oração, a gente ora a palavra, mas também ora os pedidos. Manda seu pedido e vem orar com a gente. Vai ser bom para você, para os seus filhos e para a sua família. Tá certo? Obrigada. Um beijo para nossas amigas mamães do Brasil, Elisângela, Monique, Jéssica, a Marga, agora que entrou, e a Flávia. Te amo, irmã. Tem mais gente, muita gente, não vou lembrar todo mundo, não. Mas é isso aí. Então, encerrando aqui o nosso talk show, agora a gente vai lembrar das famílias da oração. Quem será, né, Kate? As famílias da oração aqui. Não quero dizer nada, mas vai parecer marmelada. Nossa, Dudu, Kate, Luíde, Benjamin, a família da oração, impressionante. E a Pri e o Luiz Gustavo. A Pri também do Meu Nova Casa. Pri, te amo. Vamos orar. Essa semana a oração vai ser poderosa, que é mamãe orando, hein, gente? Abaixa as cabeças e vamos orar. Senhor, muito obrigada por essas famílias, Deus, estarem aqui na Nova, Pai. Obrigada porque o Senhor usa tanto essas pessoas, Deus, na sua comunidade, na sua igreja, Pai, para fazer a tua obra. Eu peço, Deus, que sobre a casa do Dudu, da Kate, sobre a casa da Pri, do Luiz Gustavo, o Senhor envie seus anjos, Senhor, para protegê-los, Pai. O Senhor abra portas, Deus, dos caminhos que eles precisam andar. E que o Senhor os guie, Senhor, para que eles não se desviem do caminho, Pai. Que o Senhor venha, Deus, cobri-los, Pai, com toda sorte de bênçãos, Deus, cura, provisão, Senhor, libertação, se for necessário, Pai. E que os meninos, Deus, sejam protegidos pelos seus anjos mais valentes, Senhor, o Luíde e o Benjamin, Papai. Que eles sejam luz na escolinha onde eles estiverem, Pai. Que eles tenham amigos bons, Senhor. Se os amigos que eles tiverem não forem bons, que ou o Senhor os afaste, Deus, ou o Senhor amoleça o coraçãozinho deles para que eles também venham te conhecer, Senhor, e te chamar de Pai. Obrigada, Senhor, por essas famílias. Eu sou muito grata por conhecê-los e por ter amizade com eles. Abençoe-os em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso. Muito obrigada mais uma vez pela tua companhia aqui nessa quarta-feira à noite. Eu oro para que Deus te abençoe e te dê um restinho de semana maravilhoso. E domingo tem culto, tá bom? Aqui no canal da Nova. Vamos dar um beijo, um tchauzinho? Tchau!